Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à nossa aula 7 do nosso módulo 7, equação do segundo grau. Primeira coisa que você tem que aprender antes de aprender a resolver uma equação de segundo grau é entender basicamente o que é uma equação de segundo grau. Nós escrevemos uma equação do segundo grau na sua forma que a gente chama de forma geral da seguinte maneira. É um número que multiplica x ao quadrado mais outro número que multiplica x mais outro número igual a zero. No caso aqui, x é a nossa incógnita, pode ser qualquer letra, mas A, B e C são números reais dados, não é? Os números reais é o maior conjunto que a gente estuda na matemática do ensino fundamental. Esse A tem que ser diferente de zero. Como assim? Se o A for zero, esse termo some, e aí a equação não fica sendo do segundo grau, porque aí o maior expoente da incógnita vai ser 1. Então, para ser equação de segundo grau, tem uma restrição. O A, ou seja, o número que acompanha o termo x ao quadrado, não pode ser zero. Beleza, então. Então, como que funciona a questão desses números que multiplica x ao quadrado, que multiplica x e que não multiplica ninguém? Veja comigo aqui nos exemplos, olha só. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Tá na forma geral? Tá. Tem um número que multiplica x quadrado, mais outro número que multiplica x, mais outro número igual a zero. Quem que é o número que multiplica x ao quadrado? Ele não aparece. Mas lembra da questão do 1x ser a mesma coisa que x? Funciona da mesma forma com x ao quadrado. 1x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Então o número que está escondido aqui é o 1. O A é 1. O número que multiplica x ao quadrado é 1. Pessoal, é só o número que vem aqui para o Azinho. E o Bzinho, quem que é? O Bzinho é quem multiplica o x. Quem está multiplicando o x? É o menos 5. E o Czinho é o número que está sozinho. Ó, quase que rimou. Na verdade, rimou. O Czinho é 6. Pronto. Tiramos os coeficientes A, B e C do exemplo A. Agora na letra B. Mesma ideia. Quem está aqui escondido? É o 1. Só que agora é negativo. Então o A é menos 1. O Bzinho, que acompanha o x, é menos 2. E o Czinho, que é o cara que está sozinho, é 5. Vamos ver mais exemplos. Nos nossos exemplos C e D, temos alguma coisa um pouco diferente. Vamos ver. O A nunca pode ser zero, é o termo que acompanha o x ao quadrado, 5. Percebe que o termo x não está aparecendo? O termo x não está aparecendo porque o seu coeficiente é zero. 0 vezes x resulta em zero. E o zero no meio dessa bagaça toda some. Então o B que não aparece é zero. E o C, que está sozinho aqui, não acompanha variável nenhuma, está sozinho, forever alone, é o menos 6. Beleza. Vamos agora para a letra D. O A é menos 8. O B está aparecendo, ele acompanha o x, ele é menos 3. Agora o Czinho, que é a parte numérica que não acompanha letra, não está aparecendo. Então o Czinho é zero. Essas equações que tem ou o B igual a zero ou o C igual a zero são chamadas de equações do segundo grau incompletas. Lembrando que o A não pode ser zero, mas o B e o C podem. Aí nós temos esses casos em que as equações são chamadas de incompletas e tem um caso de resolução bem específico. Só que aqui no nosso curso nós vamos focar na resolução de equações do segundo grau completas, porque a técnica que nós vamos aprender serve para resolver tanto completas quanto incompletas, ok? Depois haverá o complemento de resolução das equações incompletas sem ser por essa técnica que nós vamos ver agora. E que técnica é essa? É a resolução através da fórmula tão conhecida de Bhaskara, que a maioria da galera fala que a gente não usa para nada, mas usamos sim. Vamos lá. Para você encontrar as raízes, ou seja, para você resolver uma equação do segundo grau, nós utilizamos essa seguinte forma. O x é igual a menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor de a.
Esse Bzinho e esse Azinho são os mesmos valores que a gente aprendeu a encontrar nos exemplos logo do início da aula. O delta, que é esse númerozinho que está aqui dentro dessa raiz quadrada, é calculado da seguinte forma. Valor de b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. b ao quadrado menos 4ac. Perceba que esse delta está dentro de uma raiz quadrada, ou seja, uma raiz de índice par. Então ele vai nos dizer algumas coisinhas muito interessantes. Por que a gente calcula ele separado? Exatamente para nos dizer quantas raízes a equação vai ter. Se ela é do segundo grau, quer dizer então que ela pode ter no máximo duas soluções. Espera aí, no máximo duas soluções pode acontecer então dela não ter nenhuma solução, uma única solução ou duas soluções. Mais do que duas, uma equação de segundo grau não tem. E isso é determinado exatamente pelo delta. Se o delta é maior do que zero, ou melhor, positivo, a equação vai ter duas raízes. E essas raízes são números reais e diferentes, tá ok? Distintos. Se o delta for igual a zero, nós vamos ter que a equação do segundo grau vai nos dar uma só raiz. Nós dizemos que é uma raiz real dupla, ou também nós podemos dizer que são duas raízes reais iguais. Por isso que é a mesma, vai ter só uma, ou então a gente diz que é duas iguais. Delta menor do que zero é delta negativo. Não existe raiz quadrada dentro do conjunto dos números reais de números negativos. Então, o delta sendo menor do que zero, negativo, a equação vai ter zero raízes reais. Ou seja, a equação não vai ter nenhuma raiz real. Essas são as três possibilidades de quantidade de raízes que uma equação de segundo grau tem, que é determinado exatamente pelo valor que você vai encontrar no cálculo do delta. Por isso que a gente faz o delta separadamente. O delta aqui no caso é uma letra grega maiúscula utilizada para representar o que nós chamamos de discriminante da equação de segundo grau. Discriminante no sentido de discriminar a quantidade de raízes que a equação vai ter. Vamos resolver nosso primeiro exemplo deixando aqui colado no rascunho da vergonha as fórmulas, só para você ir se acostumando. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é exatamente retirar os valores dos coeficientes A, B e C. O A é 1. Como a gente aprendeu, o B é menos 5, esse menos é muito importante, toma cuidado, e o C é 4. Vamos fazer substituição desses valores nas fórmulas para poder calcular o delta primeiro. O delta é B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado significa que eu tenho que pegar todo esse valor e elevar ao quadrado. Para poder elevar todo esse valor ao quadrado, por ele ser negativo, tenho que obrigatoriamente fazer a utilização de parênteses. Muito cuidado com isso e não se esqueça do parênteses. Menos 4AC. Tem um vezes lá no meio do 4 e do A e no meio do A e do C. Vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Não foi necessária a utilização de parênteses aqui. Top das galáxias, vamos lá. Quanto que é o delta? Base negativa, expoente par, resultado positivo. 5 ao quadrado, 25. Menos, vamos fazer direto essa multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Ótimo. 25 menos 16 me dá que o delta é 9. Por enquanto, vamos começar a trabalhar com deltas que a raiz quadrada deles são exatas. Só para a gente se acostumar. Mas não é uma obrigação o delta dar um valor que tenha a raiz quadrada exata, tá ok? Vamos substituir agora tudo na fórmula de Bhaskara, que é exatamente a fórmula aqui de baixo. Quem que vai ser o ou os valores de x? No caso vai ser os valores de x porque o delta é maior do que zero. Duas raízes diferentes nós vamos ter. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b. O b é menos 5. Percebe que ficaram dois menos? O menos da fórmula e o menos do próprio valor de b. Separe esses dois menos com parênteses. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quanto custa o delta? O delta custa 9.
Tudo isso sobre 2 vezes o valor de A. O valor de A é 1, então fica 2 vezes 1. Pronto. Substituir os valores na fórmula de Bhaskara. Agora eu resolvo. Resolvo tudo que for possível. Menos 5 vai ficar positivo 5. Raiz quadrada de 9 dá 3. 2 vezes 1 dá 2. Chegou aqui, não tem mais nada para simplificar, é a hora de separarmos o mais e o menos. Porque o mais e o menos é exatamente o que vai fazer com que o x tenha 2 valores possíveis. Um vai ser com o mais, o outro vai ser com o menos. Então a gente separa em 2 possíveis soluções. Essas soluções a gente chama de x' e de x2'. Ou então apenas x1 e x2, tá ok? Mas tudo é x. Coloca linha e 2 linhas só para diferenciar que são 2 soluções diferentes. Primeiro vamos começar com mais. 5 mais 3, 8. 8 dividido por 2 dá 4. Segunda raiz. 5 menos 3, 2. 2 sobre 2 dá 1. Então as raízes são 1 e 4, que vão fazer parte do conjunto solução dessa equação. Um detalhe importante é que você poderia ter feito com o menos primeiro e depois com o mais. A ordem de x1 e de x2 não importa. Aqui eu costumo colocar em ordem crescente para ficar organizado, mas também não é uma regra. Pronto, você resolveu a sua primeira equação de segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Ou não, né? Talvez você já tenha resolvido várias aí de A até Z na sua escola, né? Lembra do exemplo da aula passada de proporção, que dava uma equação de segundo grau? Vamos resolver. A gente chegou na multiplicação cruzada, que x vezes x mais 1 tem que ser igual a 5 vezes 6, que dá 30, pela propriedade fundamental da proporção, que é o multiplica cruzado. Se a gente faz o chuveirinho aqui, fica x ao quadrado, que é x vezes x, mais x igual a 30. Para termos a equação de segundo grau na forma geral, eu tenho que passar esse 30 para cá. Então vai ficar x ao quadrado mais x menos 30 igual a 0. O valor de A é 1, o valor de B também é 1 e o valor de C é menos 30. Joguemos em delta e Bhaskara. Vamos em delta primeiro. Delta é B ao quadrado, nesse caso não precisa de parênteses, menos 4 vezes 1 vezes menos 30. Delta vai ser igual a 1. Aqui, cuidado, precisei colocar parênteses para separar o vezes e o menos, e vai ter jogo de sinal. Menos com mais, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 30, 120. 1 mais 120, 121. Agradeça quando dá delta que tem raiz quadrada exata. É bom demais a sensação. Agora, jogando na fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. O a é 1. X vai ser igual a menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 121, 11. 2 vezes 1, 2. Vamos separar no x' e no x 2 linhas. Eu sou um cara positivo, então sempre começo com positivo primeiro. Menos 1 mais 11 dá 10. 10 sobre 2 dá 5. Menos 1 menos 11 dá menos 12. Menos 12 sobre 2, menos 6. Solução dessa equação é 5 e menos 6. Então perceba que nós tivemos que passar o 30 para o primeiro membro para que a equação ficasse na forma geral e a gente pudesse tirar os valores de A, B e C. Mais um exemplo, porém agora eu vou fazer sem necessariamente tirar os coeficientes A, B e C e vou fazer as substituições um pouco mais direto, para que você também treine essa esperteza, essa rapidez, agilidade na substituição dos valores nas fórmulas de delta e de Bhaskara. Vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Muito cuidado para não errar sinal. Delta vai ser igual a 49 menos quanto? Menos 24. O delta vai ser igual a 25.
Aquele alívio de ter um delta com raiz quadrada exata. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b. Menos 7 vai dar 7 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 25, que é 5. Dividido por 2 vezes o valor de a. 2 vezes 2 dá 4. Pronto. Já posso vir aqui direto, separando x' e x duas linhas. 7 mais 5, 12. 12 sobre 4, 3. 7 menos 5, 2. 2 sobre 4 não é uma divisão exata, mas é uma fração que dá para simplificar. Por 2 vai dar meio. Olha, encontramos uma fração na solução. Encontramos. Conjunto solução vai ser meio e 3. Os detalhes de resolução desse exemplo é que substituímos os valores de a, b e c de maneira mais direta e também encontramos uma raiz que é uma fração, que não é um número inteiro. Além de termos encontrado aqui embaixo 2 vezes o a, de modo que não desce 2. Ou seja, não é sempre dividido por 2, é dividido por 2 vezes a. E às vezes o a não é 1, como foi o nosso exemplo aqui agora. Vamos ver o que a letra D vai nos trazer de diferente. Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta vai ser 36 positivo menos 4 vezes 9 vezes 1 também dá 36. Ora, deu delta igual a 0. Como é que eu procedo? Da mesma maneira. Delta feito agora é Bhaskara. X é igual a menos b menos 6, fica 6, mais ou menos raiz quadrada de delta. Qual que é a raiz quadrada de 0? É 0. Dividido por 2 vezes o a. Cuidado! 2 vezes 9, 18. Quando nós aprendemos sobre quantidade de raízes de uma equação de segundo grau, através do delta, através do discriminante, nós vimos que com delta igual a 0, nós teríamos só uma solução. Vamos ver por que agora. Se eu pegar 6 mais 0, dá 6. Então fica 6 em cima, 18 embaixo. Isso dá para simplificar por 6, fica 1 em cima e 3 embaixo. Se eu pego 6 menos 0, isso também dá 6. Fica 6 em cima, 18 embaixo. Uai, simplificando por 6 dá 1/3. Percebe agora o significado de uma raiz real dupla ou então 2 raízes reais iguais? É a mesma solução, é a mesma raiz. Então vai fazer parte do conjunto solução apenas o 1/3. Eu não preciso colocá-lo 2 vezes aqui. Isso é o que você faz quando delta é igual a 0. Vamos ver agora o que vai acontecer nesse exemplo E. Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta vai dar 144 menos 16 vezes 10, 160. Ora, 144 menos 160 vai dar negativo, não vai? Negativo quanto? Negativo 16. Mas peraí, delta negativo, raiz quadrada de menos 16, dentro dos reais não existe. Aí nós entramos naquele caso que não vai ter nenhuma solução real. Então aqui a gente nem precisa continuar. Você só faz isso aqui, ó. Não existe raiz real. Tem que colocar o real, por quê? Porque nós temos o conjunto dos números complexos, onde é possível resolver essa equação. Mas dentro do conjunto dos números reais não é possível. Terminou aqui quando você encontrou que o delta é negativo e escreveu que não tem raiz real. Então é isso, galera. Agora, com a equação de segundo grau, pelo menos com o método de resolução através da fórmula de Bhaskara, você tem uma base para poder resolver exercícios com proporção, que dá um resultado como sendo uma equação do segundo grau para resolver, uma geometria que envolve ali um teorema de Tales, uma semelhança de triângulos, que também vai cair em equação de segundo grau, tá ok? Os casos mais detalhados nós vamos liberando para vocês com o tempo. Muito, muito obrigado por assistir a mais essa aula. Espero ver você na nossa próxima.